Os anjos procuraram no céu, na terra, debaixo da terra, e João disse que eles vieram. Ninguém, Senhor! Ninguém foi achado digno de tomar um livro, de quebrar os selos, nem sequer de olhar para ele. Ninguém quis assumir a condenação. E Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós já estávamos condenados, sem Deus, sem paz, sem aliança com Israel, vivendo no mundo debaixo do pecado pelas nossas concupiscências. A morte e o inferno, o pecado vibrou. Porque Paulo diz que pela desobediência, o posicionamento de um homem, o pecado abundou. E a morte veio e apodreceu a todos. E ninguém foi achado digno. Eu vou recapitular o contexto para você entender melhor. Veja que Paulo começa por Adão. Ele diz que Adão se posicionou errado. E o pecado entrou, e agora ele vai ser dominado pelo pecado, e a consequência do pecado é a morte. Então Adão veio, pecou, a morte matou com o pecado, e ele foi apodrecido debaixo da terra. A Bíblia diz que Adão gerou a Sete, uma esperança. Sete pecou e a morte o apodreceu. Sete gerou a Enos. Deus acreditou em Enos. Veja que está escrito: nos dias de Enos voltou a ter culto. Nos dias de Enos voltaram a invocar o nome de Deus. Mas o pecado veio, pegou Enos, a morte matou e o apodreceu debaixo da terra. A Bíblia diz que Enos gerou a Cainã, Cainã, Malalael, Malalael a Jared, Jared gerou Enoque, Enoque viveu com Deus, se posicionou certo, não viu a morte e foi arrebatado. Antes de ser arrebatado, gerou a Metusalém. Metusalém viveu 969 anos, mas o pecado pegou e a morte o apodreceu. Metusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, Noé gerou Sem, Caim e a Jafé. Aí vem a conclusão do pecado. Todos pecaram e só Noé e os seus filhos foram salvos pela graça. Mas o resto, o pecado levou e a morte o apodreceram. A Bíblia diz que depois do dilúvio Deus não desiste, gente. A Bíblia diz que agora ele escolhe Sem, ou seja, os semitas. Por quê? Porque Deus queria vencer o pecado através do homem. A Bíblia diz que o pecado venceu a Sem, mas Sem gerou Arfajade, Arfajade gerou a Elar, Elar gerou a Eber, Eber gerou a Reu, Reu gerou a Peleg, Peleg gerou a Serug, Serug gerou a Naó, Naó gerou a Terá e Terá a Abraão. Aí Deus disse: agora vai, eu vou escolher ele. Aí veja o que a Bíblia diz: Abraão é meu amigo, é paz da fé, mas o pecado pegou ele e a morte apodreceu. Mas a Bíblia diz que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. O pecado venceu, dominou e a morte apodreceu. Jacó gera 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Dan, Asser, Naftali, Gade, José e a Benjamim. O pecado pega um por um e a morte o apodrece. Aí Deus pega Judá. A Bíblia diz que Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Aram, Aram Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, agora eu achei um segundo o meu coração, agora vai. O pecado vence Davi e o apodrece. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzias, Uzias gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais a Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias gera Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias e Josias a Jeconia. O pecado vence um por um, a morte vem, apodrece, Israel vai para o cativeiro. Agora o pecado abunda, o pecado abunda. Aí diz Mateus: passaram 70 anos, mas Deus não desistiu. Ele diz: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, e Azó a Zadok, Zadok gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. E até aqui ninguém foi achado digno.
mas no ventre de Maria, a graça, a graça, a graça, a graça vem.